Boa tarde, pessoal. Continuando nosso projeto, né? Nós vamos ver como fazer a parte do adicionar e do remover aqui do nosso ponto de venda. Só que a gente tem que levar em consideração é que a gente está trabalhando com a tabela venda item. Os cadastros vão ser feitos aqui, né? E venda item tem relacionamento com a tabela de venda. A gente tem essa chave estrangeira aqui, ó, VI venda. A gente tem que informar o código da venda ao qual esse item pertence. Então, para a gente poder cadastrar o venda item, a gente tem que primeiro ter cadastrado uma venda, né? É um pequeno dilema que a gente tem para resolver aí. Então, o que a gente vai fazer? Assim que carregar o formulário ponto de venda, a gente já gera um registro da tabela de venda. E aí, se confirmar, né, todos os dados, a gente mantém os dados cadastrados no banco. Se esses dados não se confirmarem, a venda não chegar a ser efetivada, a gente exclui esses dados no banco, tá? Então essa aqui é a ideia, né? Não é o mais correto a se fazer, né? O correto seria trabalhar com transações em banco de dados, mas aí já seria uma coisa mais avançada, né? Vocês precisam ter uma base maior para a gente estar podendo abordar esse assunto aí, principalmente do que se diz respeito em bancos de dados, tá? Mas do jeito que eu estou pensando aqui já vai quebrar o nosso galho para o nosso projeto aí. Então como é que vai ficar, né? Seleciona o formulário ponto de venda, vai em eventos e procura o evento on-show, né? É o que a gente tem aqui já, ó, aquela questão de carregar as nossas tabelas e carry e zerar o nosso filtro, né? Só aproveitando a deixa, antes de continuar, vamos fazer questão também de zerar a identificação do cliente, né? Vamos colocar aqui o ID cliente, recebendo 1, e o EDT cliente, a propriedade text, recebendo o cliente padrão. Só para zerar o formulário sempre que o formulário for carregado, tá? Legal, e a questão do registro da venda, né? Bom, registro da venda a gente está trabalhando com o nosso data source DS venda. O DS venda está trabalhando, né? Olha lá, ó, DS venda trabalha com o dataset ZTB venda de DM Cantina, né? Então, através do data source, assim como a gente vem fazendo, né, para a questão do filtro, a gente vai fazer para venda também. Através do data source a gente acessa o dataset, que é a tabela, é o nosso ZTB venda, né? E faz a parte de cadastro do novo registro por aí, tá? Legal. Então como é que vai ficar, né? Para facilitar eu vou usar o operador if, né? Então if, para não ter que ficar escrevendo, repetindo toda hora a questão do data source e do dataset. Então if ds venda ponto dataset faça, né? Legal. Então isso daqui já está me dando acesso direto ao dataset ZTB venda. Como é que vai ficar agora, né? Legal. Primeiro passo, né? Vamos fazer um append, que é para criar um novo registro, né? Então append gera um novo registro na nossa tabela. Segundo passo, a gente preenche os valores para os campos que são essenciais, né? Aqueles campos que são necessários, que vai ser a questão do not null, né? Não aceita valores nulos. Alguns campos podem ser preenchidos depois, como o total da venda, né? Mas outros campos precisam ser preenchidos agora para poder ser feito o cadastro. Então, quais são esses campos, né? Field by name, para pegar o campo, né, pelo nome.
o código do cliente. Então vai ser vCliente. Como a gente está acabando de criar a venda, né, é o momento que carrega o formulário, já vamos atribuir o valor 1. Né? Ou eu poderia pegar aqui, ó, ID cliente, já que eu fiz o reset dele lá em cima. Dá no mesmo, né? Colocar 1 ou colocar igual a ID cliente, tá? Desde que a gente tenha feito isso daqui, claro, né? Antes de começar a trabalhar com a venda, tá? O que mais que a gente vai precisar fazer? Se eu não me engano, olha lá. A gente vai ter uma chave estrangeira que é o caixa, né? O caixa nada mais é do que um funcionário, o funcionário que fez essa venda, né? Que está cadastrando essa venda. Isso daí vai depender de um sistema de login no nosso programa, né? A gente vai ter que criar um mecanismo de login com usuário, senha, né? Tudo baseado na tabela de funcionário que já tem usuário e senha bonitinho aqui pra gente. Então o que interessa seria o ID desse funcionário. Como a gente não montou esse sistema de login ainda, eu vou estar atribuindo aqui o valor sempre 1. Então, field by name, né? vCaixa, que é a minha chave estrangeira, que vai ser o funcionário que está realizando a venda. Como não tem sistema de login por enquanto, eu vou usar sempre o funcionário de código 1, que eu sei que o banco de dados já tem cadastrado, senão não vai funcionar também, né? Futuramente, terminando essa questão do sistema de login aí, a gente vem aqui e aproveita o código retornado pelo sistema de login, né? Mas como nós não temos ainda, eu vou estar usando direto aqui o código 1. Vamos precisar também da questão do status, né? O status da venda, se a venda está aberta, se a venda está consumada, né? Então, status como a venda está em processo ainda, né? Aberto. Por último, não menos importante, né, vamos ter aqui o venda data, o vdata, né, que vai ser a data e a hora atual dessa venda. No final, salva esse registro, faz o post do registro, né. Então, começo com a inserção do registro vazio, preencho alguns dados, não são todos, e no final eu efetivo, eu salvo esse registro no banco. Então o que nós temos aqui, né? Define cliente padrão, né? Não identificado. Pode ser alterado posteriormente. Então, o que acontece, né? Começou a venda, começa com o cliente padrão. Depois o usuário, o vendedor, pode ir lá e identificar esse cliente, mudando o valor que está aqui, né? Mas ele vai começar com o valor do cliente padrão. Pode ser alterado depois. E vai, né? Ser alterado depois. Código do usuário que fez login no sistema, né? Vamos colocar aqui montagem posterior do mecanismo de login. Aqui nós temos a situação, né? O status é aberto, pois, né? É alterado. Opa! Quando o cliente paga produto e não melhor dizendo, quando o cliente pega o produto, né? E não quando ele paga o produto, né? Então, quando ele paga o produto, a venda ainda está em aberto. Pode passar um mês, ele vai lá e pega o produto, né? Ou melhor, os produtos, e a venda fica fechada. Data da compra, né?
e não a data da consumação, né? Então é por isso que a gente está salvando esses dados aí, tá? Então essa é a primeira fase, né? Salvar as informações da venda, porque sem ter o código da venda, a gente não consegue adicionar o item. Ele é uma chave estrangeira que precisa ter valor. No adicionar, né? Olha lá, ó. Aqui no adicionar, né? Então indo por partes, né? Indo com calma, como é que vai ficar aqui, tá? A ideia vai ser simplesmente adicionar um registro. Vamos imaginar que esse registro não tenha sido adicionado ainda. Esse produto, por exemplo, uma lata de Coca-Cola, essa lata não tenha sido comprada ainda nessa venda. Então vai ser a primeira vez que esse produto vai estar entrando relacionado com essa venda aí, tá? Vai começar na quantidade 1, né? Claro. Então como é que ficaria isso daí? Eu faço com o meu DS item, né? Vou fazer aqui com DS item.dataset. Opa. Não é DS item, DS venda item, né? Com o meu DS venda item.dataset, eu vou ter que fazer o que? Como o produto ainda não está relacionado com a venda, como a lata de Coca-Cola ainda não está relacionado com a venda, eu vou estar usando um append para cadastrar, né? E no final, claro, eu vou estar usando um post para salvar. E o que eu vou salvar de informações desse produto? Supondo que ele não esteja relacionado com a venda até então, né? Eu vou pegar aqui o field by name, o código do produto, né, que é a chave estrangeira, e vou buscar esse código de DS produto, acessando a tabela, pegando a chave primária. Claro, né, a chave estrangeira tem que ser igual à chave primária. Vou pegar VI cliente, que também é estrangeira, vai ser a identificação do cliente que comprou esse produto, e vou pegar, né, o código do cliente, que é o ID cliente, a variável que a gente criou na videoaula anterior, né? Legal. Field by name, né? Vou pegar também o valor para salvar o valor do produto. Que, se eu não me engano, vamos ver aqui, preço, né? Preco, na verdade, que não pode ter cedilha, né? Ponto válido. Mas se eu já tenho o valor do produto salvo na tabela produto, por que eu preciso duplicar essa informação do valor do produto na tabela venda item, né? Eu já tenho o valor salvo na tabela produto e eu já tenho o item relacionado com o produto. É só buscar o preço, né, o valor da tabela produto. Eu não precisaria duplicar, né, não precisaria gravar de novo o valor na tabela item, né? Na verdade, sim, eu preciso, porque a gente tem que lembrar que os produtos não vão ficar com o mesmo preço para sempre, né? A lata de Coca-Cola pode custar R$ 2,50 hoje. Daqui uma semana, um mês ou um ano, essa lata pode subir para R$3 ou pode cair para R$2, né? Então o histórico das vendas continua sempre com o preço pago na época pelo cliente e não com o preço atual do produto. Então é por isso que eu preciso fazer a duplicação do valor, né? Que é para não ter esse pequeno problema aí. A questão da quantidade, né? Então, quanto que eu estou comprando desse produto, ou quanto que está sendo vendido
desse produto, né, para essa venda em específico? Começa sempre em 1. Né? A gente vai começar sempre com 1, a quantidade 1. Por último, não menos importante, né, tem a questão do total. Então, na verdade, não é nem o total da venda, né? É o total pago apenas por aquele produto, né? Então, é uma lata de Coca-Cola que custa R$ 2,50. Então, se é uma lata só pela lata de Coca-Cola eu estou pagando R$ 2,50. Mas e se forem 2 latas de Coca-Cola? Então, eu não vou estar pagando R$ 5,00, né? Então, é assim que vai funcionar, né? Então, nosso total aqui, ponto value, recebe, né? Como é que eu vou calcular isso? Simples. Quantidade vezes valor, né? É só multiplicar quantidade por valor, ou valor por quantidade, vocês que sabem, né? Não tem diferença aí. Então, eu vou pegar aqui a quantidade primeiro, né? E multiplicar pelo valor. Ambas já foram gravadas antes de a gente definir o total aqui, né? Então, isso daqui vai ter que ser feito, pessoal, quando eu estou inserindo o produto nessa venda, né, na venda em específica, pela primeira vez. Então, legal, o cara vai lá e vai comprar um salgado e uma Coca-Cola. Então, vou inserir a Coca-Cola no sistema. Isso aqui vai ser feito a primeira vez. Ele vai cadastrar o código, ele vai cadastrar o cliente, ele vai cadastrar o preço, vai cadastrar a quantidade 1 e vai calcular o total, que nesse caso vai ser a mesma coisa que o preço, né? Porque 1 vezes o preço vai ser o preço em si, tá? Ótimo! E quando você já tem esse produto inserido e você quer só aumentar a quantidade? Eu já tenho uma Coca-Cola, mas eu quero comprar 2 Coca-Colas. Então eu quero só aumentar a quantidade. Eu vou lá e vou apertar o mesmo botão, adicionar. Então a quantidade vai ter que ser somada. Isso daqui não precisa ser alterado, né? As informações de chaves estrangeiras não precisam ser alteradas. E claro, o registro não precisa ser duplicado. A ideia é aproveitar o mesmo registro que já existe e só alterar a quantidade e o total a ser pago por esse produto, tá? Como é que vai ficar isso então, né? Primeira coisa, eu preciso verificar se é a primeira vez que a gente está inserindo esse produto na venda ou se esse produto já foi inserido antes. Então eu vou usar um if aqui, né? Onde eu tento buscar lá no meu DS item, no meu DS venda item, na verdade, né? Na tabela, no dataset dentro dele, eu tento buscar. Para buscar eu faço o locate, né? O locate eu consigo buscar um registro por uma informação específica. Então eu busco usando o locate. Legal, qual o campo que eu vou usar para pesquisar? Eu vou usar a chave primária, ou melhor dizendo, a chave estrangeira, né, de produto, VI produto. É esse campo que eu vou usar como referência para realizar a busca. Legal, que valor que eu estou pesquisando? Eu estou pesquisando o valor atual que está selecionado lá na minha query, né, de produto. Claro que trabalhando com a chave primária. Né? O terceiro parâmetro são parâmetros de como vai ser procedida essa busca. Né? Nesse caso, o que interessa para mim é que essa busca seja... Bom, se bem que sendo código vai ser indiferente, né? Mas vamos colocar aqui, ó. Seja case insensitive, né? Não diferencie maiúsculas de minúsculas. Né? Então, como é que funciona essa questão do locate, professor? Funciona da seguinte forma. Eu coloco o locate na tabela ou na query que eu quero pesquisar e informo como primeiro parâmetro do locate qual é o campo ou quais são os campos que eu vou usar nessa pesquisa. Eu posso usar qualquer campo, né? Nesse caso eu estou usando a chave estrangeira produto, porque eu vou tentar achar o registro pelo código do produto.
Se o produto já foi inserido antes, eu vou conseguir achar pelo código desse produto. Se o produto não foi inserido antes, eu vou estar cadastrando, né? Então, o primeiro parâmetro, o campo que vai ser usado na busca. Segundo parâmetro, o valor que eu quero encontrar, né? Então, ele vai pesquisar o registro com base nesse valor. Que valor que é esse? O valor desse cara aqui é justamente o produto que foi escolhido aqui no nosso grid de cima aqui, ó, né? Aqui no nosso DBG Produtos, tá? Então, dependendo do registro que a pessoa escolhe aqui, vai ser o registro que vai ser adicionado aqui, né? Então, ele verifica se esse cara já não foi adicionado antes. Então, encontrou o produto escolhido pelo vendedor, né? Na tabela venda item. Não encontrou. Se não encontrou, né? Ótimo, não encontrou, faz o cadastro que a gente já tem pronto e funcionando. Se não, né? Então, olha só. Se não encontrar o produto escolhido pelo vendedor, então cadastra o produto. Se não, né? Produto já inserido antes, apenas aumenta a quantidade e calcula o subtotal. Né? Então eu estou verificando. Se não, olha o nosso note aqui. Se não encontrar o produto escolhido pela Query Produto na tabela venda item, né, ou melhor dizendo, na Query venda item, né, se não for encontrado, cadastra, porque até então esse produto não tinha sido cadastrado na venda. Então cadastra. Caso contrário, ele já foi escolhido antes, ele já foi cadastrado na venda. Então resta para a gente apenas alterar algumas informações, né? Então resta para a gente, com a tabela vendas aqui, com a nossa DS vendas, né, editar o registro. E alterar essa quantidade. Como que vai alterar essa quantidade? Vai adicionar mais um. Vai somar o valor atual da quantidade mais um. Só isso, né? E claro, se eu altero a quantidade, eu preciso recalcular o total, né? Então eu vou até copiar esse cara daqui para cá só para recalcular o total. E no final das contas, com as informações alteradas, eu salvo essas alterações. Então eu vou duplicar o meu registro para aquela venda? Não, né? Eu não duplico o registro para aquela venda. Eu simplesmente atualizo o registro que eu já tenho cadastrado, eu atualizo a quantidade e o subtotal que vai ser pago, tá? Então vai ser assim que vai funcionar, né? Legal, né? Se eu testar isso daí, né? Se eu não escrevi nada errado, claro, né? Vamos ver. E eu testar, campo VStatus não encontrado, né? Vamos ver se é VStatus mesmo o nome do campo. Vai lá no datamódulo, olha só. Pega a tabela venda. Eu não tenho ele aqui na minha lista, né? Adicionar campos. Vou terminar de adicionar esses caras aqui, tá? Aparentemente eu adicionei a tabela quando tinha uma versão do banco de dados mais simples. Então vou terminar de adicionar os campos aqui, né? Legal. Deseja reconstruir o programa? Sim.
Então olha só, vou escolher o meu Coca-Cola 350 ml, dá bem uma olhada nesse código, olha, 789, né, 4900, termina com 15. Opa, VI quantidade, né, não quantidade, né, tem que ser quantidade, não quantidade, erro de digitação. Pra vocês verem como erro de digitação é comum, tá, pessoal? O professor também erra, né? Mas o professor lê, né? Os alunos chamam o professor, isso que mata o professor, né? O professor lê e os alunos, ao invés de lerem, chamam o professor para ler para ele. Vamos lá, né? Vamos ver. Mesma coisa, né? Em uma outra linha agora. Corrigir aqui, claro, né, eu copiei e colei, né, então vou ter que alterar aqui e vou ter que alterar aqui também, né, eu acho que é só. Bom, se não for só, o Delphi vai dizer pra gente, né. Lá. Então observa que o registro foi cadastrado. É isso que eu queria mostrar para vocês. Ó. O registro foi cadastrado. Né? O preço está certinho aqui, situação em aberto. Valor, né? 2,50, quantidade igual a 1. Né? Olha o código do produto. O mesmo código da Coca-Cola que eu selecionei aqui. Olha o ponteiro do registro. Né? Mas cadê o nome do produto que não está aparecendo aqui? Essa é a questão que eu queria chegar para vocês. A gente está trabalhando com carry, tá? Então carry, essa informação de nome é justamente a informação relacionada que ele vai ter que buscar da tabela de produto. Então tudo aquilo que veio da tabela de item está sendo mostrado. O código, o preço, a quantidade, o total, a situação. Então tudo isso veio da tabela de item. Isso está sendo mostrado lindo e maravilhoso. Mas, né, está sendo mostrado por quê? Porque a gente preencheu esses valores. A gente cadastrou essas informações, né? Mas aquilo que não vem da tabela de item, que vem da tabela de produto e que a gente não preencheu, que tem que ser buscado através do código, tem que ser retornado através do código, isso ele não está mostrando para a gente. Essa é uma pequena falhazinha que os ELs têm e outras bibliotecas de acesso a banco de dados têm no nosso Delphi, tá? Se eu não me engano, o DB Express também tem esse problema. Eu acho que só a paleta ADO que não tem isso daí, que é mais, que tem menos bugs, né? Vamos assim dizer, tá? Mas os ELs têm esse pequeno bugzinho, né? Ele não consegue buscar essa informação direta. Por quê? Essa informação ele está buscando, essa e essa ele está buscando porque isso está na memória da nossa máquina, não está vindo do banco de dados. Foi cadastrado direto na memória da máquina e, claro, foi enviado para o banco de dados também. Mas isso daqui não foi cadastrado na memória, isso daqui teria que vir do banco de dados. E ele não atualizou a informação que vem do banco de dados, tá? Esse é o problema, ele não atualiza sozinho a informação que vem do banco de dados. Então a gente tem que fazer essa atualização por nossa conta, né? A gente tem que forçar essa atualização. Como que a gente vai forçar essa atualização? Muito fácil, né? Independente de eu cadastrar um novo registro ou de eu simplesmente atualizar um registro já cadastrado, independente disso, então fora do meu if, fora do meu else, né, eu vou fazer aqui, ó, a minha data source, né, venda item, pegando o dataset, eu forço a atualização. Como? Fazendo refresh, né? Refresh é para atualizar, né? Então eu faço o refresh. Isso força a atualização, força com que os ELs volte ao banco de dados, faça o select de novo, cadastrado lá no nosso dataset, né, no nosso ZQR venda item, ele vai fazer o select de novo, que está cadastrado aqui em SQL. Select, bababá, bababá, bababá. E ele fazendo esse select de novo, ele consegue trazer para a gente o nome do produto que a gente acabou de cadastrar. Se a gente não forçar essa atualização, ele não consegue trazer para a gente esse nome. Tá? Aproveitando que eu já estou aqui, né, eu já vou aproveitar também
para limpar a questão do filtro, né? Eu vou aproveitar para limpar a questão do filtro, considerando que, né, se for usar o código de barras, vai ser realizado um filtro para encontrar um produto só, né? Ou então se o vendedor pesquisar lá, né, ele vai procurar, vai tentar reduzir a quantidade de produtos cadastrados. Então eu já limpo o meu filtro, né? Então já aproveito para limpar o meu filtro aqui e não ter problema com isso daí. Vamos testar e vamos ver como é que está melhor, né? Então eu vou pegar a Coca-Cola lata 350 ml. Agora sim, ó, com a atualização forçada que a gente fez, ele consegue buscar, né, o que a gente estava querendo. Vou buscar aqui um Trident Fresh sem açúcar, né? Olha lá, a mesma coisa, né? Ah, eu vou adicionar mais uma Coca-Cola. Ele vai duplicar, ele vai gerar dois registros, Coca-Cola lata 350 ml, na quantidade 1, no valor 2,50? Não, ele vai manter esse registro aqui e vai mudar a quantidade para 2, por isso daquela programação do locate, né? Olha lá, 2. O valor continua o mesmo, 2,50, mas o total, olha lá, o total foi recalculado. O total foi gerado para 5, né? Se eu adicionar mais uma, olha lá, 3,750, 4, R$10. A mesma coisa com o Trident, né? Se eu adicionar um outro Trident que até então não foi cadastrado, aí cai naquela questão do not, do locate, né? Ele vai gerar o terceiro registro com o código 1, né? Então essa é aquela programaçãozinha que a gente fez usando o locate para saber se o registro já estava cadastrado daquele produto ou se é a primeira vez que a gente está associando o produto com essa venda, tá? A parte mais chata a gente já fez, né? Agora vamos fazer o remover, né? O remover, para facilitar a nossa vida, a gente vai fazer apagar o registro de uma vez, tá, pessoal? Então como é que vai ficar a questão do nosso remover aí, né? Bem parecido com o que vocês já fizeram aí, né? Nos outros exercícios, tá? Então no remover a gente apaga o registro, né? Então só deixa eu me posicionar aqui, né? Bom, aqui está o adicionar, beleza, remover, né? Então o que que a gente faz? DS produto, DS produto não, DS venda item, né? Dataset delete, né? Ele apaga aquele registro. Vamos testar. Adiciona Coca-Cola. Adiciona Trident. Apaga Coca-Cola. Fica só o Trident, né? Então, remover também tá pronto. É a parte mais fácil aí da brincadeira, né? Por essa videoaula é só, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.